Há 3 pessoas na Bíblia que escaparam da experiência comum da morte, contrariando a crença generalizada de que a morte é o fim inevitável para todos. Continue assistindo para conhecer uma profecia que oferece esperança a todos nós, indicando a possibilidade de ascendermos ao reino de Deus sem passar pela morte, assim como esses 3 indivíduos. Já te convido a deixar seu like e inscreva-se no canal para mais conteúdos valiosos da Bíblia. Enoque é o primeiro desses homens, sendo levado por Deus diretamente para o reino celestial. Todos os líderes da fé do passado eventualmente enfrentaram a morte, exceto Enoque. Abraão, Isaque, Ismael, Jacó, Noé, Gideão, Isaías e Paulo, todos faleceram. Alguns por causas naturais e outros, como Paulo, de maneira mais violenta. A exceção notável é Enoque, que, segundo a Bíblia, andou com Deus por 365 anos e depois se foi, pois Deus o levou. O livro de Hebreus destaca que Enoque não experimentou a morte, sendo retirado da vida terrena, enquanto era elogiado como alguém que agradou a Deus. Embora haja outras pessoas chamadas Enoque nas Escrituras, como o filho de Caim e 2 filhos de Midian e Ruben, apenas Enoque, filho de Jared, é reconhecido como aquele que andou fielmente com Deus e foi levado ao céu sem experimentar a morte. De fato, Enoque andou com Deus, o que significa que ele foi fiel ao Senhor ao longo de sua jornada na terra. Isso implica que Deus pessoalmente conduziu Enoque para longe da terra, impedindo que ele enfrentasse a morte e fosse sepultado, como aconteceu com as outras pessoas de sua época. O autor da epístola aos Hebreus, presente no Novo Testamento, fornece mais insights sobre esses acontecimentos. Pela fé, Enoque foi arrebatado de modo que não experimentou a morte. Ele já não foi encontrado porque Deus o havia arrebatado, pois antes de ser arrebatado recebeu o testemunho de que tinha agradado a Deus. Hebreus 11:5. Sobre o que sabemos de Enoque, enfatizaremos os aspectos mais relevantes relacionados à sua personalidade. Enoque foi pai de Matusalém, a pessoa que deteve o recorde de maior longevidade na história da humanidade, vivendo por 969 anos. Enoque tinha 65 anos quando Matusalém nasceu. Além de Matusalém, Enoque teve outros filhos e filhas, cujos nomes não nos foram revelados. Ele viveu por um total de 365 anos antes de deixar a terra, ou melhor dizendo, antes de ser conduzido por Deus. 2. Elias, o homem que ascende aos céus em um carro de fogo. Em contraste com a partida silenciosa de Enoque para o reino celestial, a saída de Elias da terra é espetacular. Após concluir sua missão na terra, Elias foi levado divinamente em um carro de fogo puxado por cavalos de fogo, envolto em um redemoinho do céu. Ao contrário da partida discreta de Enoque, a ascensão de Elias foi um evento majestoso e extraordinário. O relato completo pode ser encontrado em 2 Reis, capítulo 2, verso 11. Enquanto caminhavam e conversavam, um carro de fogo, puxado por cavalos de fogo, apareceu, separando Elias de seu companheiro, levando-o aos céus no redemoinho. Certamente, foi uma experiência notável para Eliseu, que teve o privilégio de testemunhar a ascensão de Elias. Quem foi Elias? Elias foi um profeta bíblico significativo que surgiu durante o reinado do rei Acabe na antiga Israel. Ele era conhecido por sua fé inabalável em Deus e por suas notáveis realizações. Alguns de seus feitos notáveis incluem a cura da viúva e seu filho, o confronto com os profetas de Baal e a viagem até o Monte Horebe, onde recebeu a direção e forças de Deus para continuar sua missão profética. 3. Jesus, o homem que a morte não pôde segurar. Ao contrário de Enoque e Elias, Jesus experimentou os efeitos físicos da morte. Ele foi brutalmente crucificado e enterrado,
mas no terceiro dia ressuscitou, desafiando assim o poder da morte. Atualmente, Jesus existe na eternidade não porque não tenha experimentado a morte, mas porque, embora tenha passado por ela, emergiu vitorioso. Existe uma distinção significativa entre ser ressuscitado da morte e ser ressuscitado dos mortos. Aqueles que foram trazidos de volta à vida na Bíblia eventualmente experimentaram a morte novamente. No entanto, Jesus foi ressuscitado dos mortos e nunca mais enfrentará a morte. Sua ressurreição representa uma vitória eterna sobre esse último inimigo. Os Atos dos Apóstolos destacam essa vitória, afirmando que Deus o ressuscitou dos mortos, quebrando os grilhões da morte, pois era impossível que a morte o retivesse. Atos 2, 24. Além disso, descreve sua ascensão, afirmando que ele foi levado às alturas enquanto observavam, sendo encoberto por uma nuvem. Atos 1:9. Jesus, central na Bíblia, é a encarnação de Deus, a segunda pessoa da Trindade e o Messias ungido, o Salvador do mundo. Enquanto esteve na Terra, realizou inúmeros milagres, morreu para resgatar a humanidade do pecado e de Satanás, sendo colocado em um túmulo. No terceiro dia ressurgiu, vencendo a morte, e ascendeu ao céu. A crença na ressurreição não se limita apenas a Cristo, mas se estende a todos nós cristãos, sendo apoiada pela expectativa do segundo retorno de Jesus para a salvação daqueles que o aguardam. O propósito da vinda de Jesus é a salvação definitiva de todos os seus filhos, independentemente da idade. As evidências desse propósito são encontradas nas profecias de 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versos 15 a 17, que afirmam que aqueles que estiverem vivos na vinda do Senhor não precederão os que já dormem. Com a voz do arcanjo e o som da trombeta de Deus, o Senhor descerá do céu, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Em seguida, aqueles que estiverem vivos serão arrebatados juntamente com eles nas nuvens, para encontrar o Senhor nos ares, e assim permanecerão com ele para sempre. De fato, na Bíblia, apenas 2 pessoas não experimentaram a morte física nem foram enterradas. Enoque, que foi diretamente levado por Deus da terra, e Elias, que não morreu fisicamente, mas foi levado por um carro de fogo em um redemoinho. Por sua vez, Jesus experimentou a morte, mas a venceu completamente. Ele morreu, foi enterrado, mas saiu do túmulo revestido de poder e glória sem precedentes. A Bíblia também fala de outro grupo de pessoas que não experimentarão a morte neste mundo: os crentes em Cristo que estiverem vivos durante a segunda vinda de Jesus à Terra. Os sinais presentes na Palavra de Deus indicam que esse processo já começou e o momento do retorno de Jesus à Terra está mais próximo do que pensamos. Podemos aguardar esse momento glorioso. Se gostou deste vídeo, comente abaixo o que achou e não se esqueça de se inscrever no canal. Que Deus te abençoe.